Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui às nossas aulas de programação web com PHP, nessa videoaula nós vamos fazer os exercícios número 2, né, que será nosso segundo grupo aí de exercícios. Então eu deixei aqui alguns enunciados, serão cinco itens no exercício, tá? E eu vou ler os enunciados, explicar direitinho, vou pausar o vídeo e aí eu vou pedir para que você, quando estiver fazendo, pause o vídeo também e tente fazer sozinho. E aí, se você não conseguir, ou tiver alguma dificuldade, aí sim você segue o vídeo e vê a resposta de cada um, tá bom? Mas se esforça o máximo para tentar fazer sozinho. Não importa como você faça, tente, vai ter várias formas de fazer, existem vários comandos, então não se preocupe se vai ser a melhor ou nem tão melhor maneira de fazer, tá? Então o importante é você treinar e entender depois como que você fez, o que pode melhorar. O importante é o desafio, tá bom? Eu vou ler aqui os enunciados e depois a resposta, eu vou criar cada resposta em um arquivo diferente, para não ficar muito poluído, um arquivo muito extenso. Então vamos lá. No primeiro exercício, eu estou pedindo aqui para criar um programa que ele vai receber um nome e a hora do sistema, a hora atual, né? E vai mostrar na tela o seguinte: se a hora for maior que 0, ele vai mostrar assim, são X horas, e aí ele vai trocar o X pelo horário, e depois, bom dia, o nome da pessoa. Se for maior do que 12, se a hora for maior do que 12, ele vai mostrar são X horas, boa tarde, e o nome da pessoa. E se for maior do que 18, ele vai mostrar também o horário e dizendo que é boa noite e o nome da pessoa. Tá bom? Então é basicamente para mostrar bom dia, boa tarde, boa noite e o nome da pessoa. Esse é o primeiro. No segundo exercício, é para criar um programa com as variáveis TV ligada, que vai ser booleano, é verdadeiro ou falso, né? E a variável canal, que eu deixei programada aqui para o canal 4, mas pode ser qualquer outro, tá? E aí nós vamos fazer depois a comparação, o seguinte: se a TV estiver ligada, é para mostrar na tela a TV está ligada no canal X. E aí vai lá e desliga a TV, tá? Isso é em sequência, né? Vai desligar a TV e depois vai mostrar a mensagem: agora a TV está desligada. E se a TV já estiver desligada, ele vai mostrar a TV está desligada. Em seguida vai ligar a TV e aí vai dizer agora a TV está ligada no canal X. Tá bom? Terceiro exercício. Já está sendo fornecido um array com esses valores aí, aleatórios, fora de ordem e tudo mais. E aí é para mostrar, assim, e aí já estou pedindo, né? É para mostrar na tela aquele resultado, mas não é para usar funções de array, que é para forçar a vocês usarem a criatividade, tá bom? Não é para usar a função pronta, tipo count para dar o total, coisas do tipo. Então tá ali, ele vai mostrar resultado do array xx, que é aquele array fornecido lá em cima, é o seguinte: quantidade de itens 7, o menor valor é o 1, então ele está aqui no meio, o maior valor é o 10, está aqui, né, o penúltimo, a soma dos valores, ou seja, se eu somar o 2 mais o 3 mais o 5, deu 33. E depois a média, que vai ser a soma dividido pela quantidade de itens, tá bom? Então, isso tudo a gente vai fazer com base somente em um array. Então, nós vamos tirar todas essas respostas desse array. O exercício, aliás, número 4, ele é bem mais complexo, mas vocês vão ver que a solução ela é bem lógica e não envolve tantos códigos, tá? Tantas linhas de código. O que é para fazer o exercício número 4? Nós vamos criar um programa que simula um bolão da quina. Para quem já viu loteria, a quina você escolhe 5 números, de 1 a 80, e aí quando tiver o sorteio lá pela Caixa Econômica, que é um sorteio aleatório desses números, né, de 1 a 80, nós vamos comparar se os 5 números que nós escolhemos estão entre os sorteados. Se eu acertar pelo menos 3 números, né, de 3 para cima, aí quer dizer que o meu bilhete foi premiado. Então, e se não, vai dizer que não foi premiado. Então, só para ler o enunciado aqui: criar um programa de bolão da quina, onde o cliente fará um bolão com 5 jogos. Então, é um array dentro de array, tá? São 5 jogos que eu vou fazer, e sendo 5 números em cada. Então, eu vou criar 5 jogos, e cada jogo eu vou ter 5 números de 1 a 80. E o programa vai fazer o sorteio de forma aleatória. Eu não posso escolher os números sorteados, eu quero que o próprio programa sorteie para mim os números de 1 a 80.
tá? E eu coloquei aqui rand, né, que é de forma randômica. Rand já é uma dica, tá? Então lembra que o programador tem que ser curioso. Então não se limitem e busquem mais informações. Mais uma dica, W3 School ou Manual do PHP. Depois disso, o sistema vai comparar os números sorteados com as 5 apostas do bolão. Caso cada aposta tenha mais de 2 números sorteados, o programa vai indicar que a aposta foi premiada. Tá? Então, assim, é uma situação bem real, bem comum, mas envolve um pouquinho mais de esforço aí para pensar na solução. Mas é tudo que vocês já aprenderam, com exceção de um ou outro recurso, mas aí vocês têm que ser curiosos para buscar a resposta, tá bom? E por fim, um outro programa, então eu vou criar um array com 5 matérias e 2 notas em cada matéria. E vai mostrar na tela as matérias, as notas e a média. E ainda tem algumas condições. Se a média for menor que 5, tem que mostrar que foi reprovado. Se a média for menor que 7, mostrar em exame. E se a média for maior ou igual a 7, vai mostrar aprovado. E aí eu estou mostrando um exemplo aqui embaixo. Então as matérias são as matérias que a gente vai estudar. N1 é nota 1, N2 nota 2, média e a situação. Então eu estou dando um exemplo ali. CSS, se ele tirar 5 com 6, a média é 5,5. Então ele ficou em exame. HTML tirou 6 com 3,5, a média foi 7,75. Então já está reprovado, porque é abaixo de 5. E se for acima de 7, aprovado. Tá bom? Então, pausa o vídeo, tenta fazer, vai demorar, pode ser que você demore algumas horas, talvez até mais de um dia para fazer todos, vai depender do tempo e da disponibilidade de cada um. E aí depois você continua o vídeo e vê as respostas. Até já! Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para fazer a resposta do exercício número 2, item 1. Então, o enunciado dele está pedindo o seguinte, que vai receber um nome e a hora do sistema, e aí vai mostrar para a gente o resultado, tá bom? Então vamos lá, vamos criar aqui uma variável chamada hora, que nós já aprendemos que para eu pegar a hora do sistema, é que o meu teclado está em outro padrão, deixa eu arrumar. Para pegar a hora do sistema, eu coloco date e entre parênteses, né, a palavra H, a letra H em maiúsculo, que aí vai pegar a hora do sistema. Só que para eu testar, eu vou deixar isso em comentário e eu vou especificar a hora. Então agora eu sei que são 16 horas, vou deixar 16 estático, tá? E ele está pedindo também para criar uma variável nome. Então vou colocar aqui nome e Kelly. Depois ele pede o seguinte, se a hora for maior que 0, então ele vai mostrar bom dia. Então vamos criar algumas condições aqui. Se, abre o bloco, né? Se a hora, então, hora for maior ou igual a 0 e hora menor ou igual a 12, então quer dizer que ainda é meio-dia. Então ele vai mostrar na tela, eco. O que ele está pedindo para mostrar? Vamos até copiar daqui, ó. Ele quer que mostre a hora, que é agora, né? Então vou trocar o x pela variável hora. Então no meu caso aqui são 16 horas. E aí vai dar bom dia e o nome da pessoa. Certo? Vou copiar esse bloco aqui de novo. Else. E aí eu colo if e fecho aqui. Se não, ele tem que ser maior do que 12, não igual, né? Só maior, porque igual já estava no anterior. Então, maior ou igual a 12 e menor ou igual a 18, eu quero que ele mostre a mesma coisa. Só que aqui, ao invés de bom dia, vai ser boa tarde. E depois, né, as condições, ele vai mostrar boa noite e o nome da pessoa. Vamos testar? Então vou salvar, vou abrir um terminal. E eu salvei o exercício como exercício 02 R1, tá? Que é a resposta do 1. Então vai ser PHP
eu vou apertando o Tab aqui, ó, e ele mostra. Então, exercício 02 R1. Então, são 16 horas. Boa tarde, Kelly. Se eu falar que são 10 horas, tem que mudar para bom dia. Ah, bom dia. E se eu falar que são 19 horas, tem que ser boa noite. Certo? Só que o enunciado pediu para que seja automático, que pegue a hora do sistema. Então, eu vou voltar e apagar isso aqui. Só que aí nós vamos perceber um erro. Vamos ver aqui. São 21 horas. Boa noite. E não são 21 horas. Mas lembra que o nosso fuso horário, ele tá pegando o PHP, né? Tá pegando o fuso horário mundial. Depois dá para configurar isso lá no arquivo do PHP, mas por padrão ele vem assim. Então a gente precisa definir, né, mostrar para o programa que eu estou no Brasil, estou em São Paulo. Então nós já aprendemos numa outra aula que para fazer isso eu vou setar o time zone para América São Paulo. Então América barra São Paulo. E aí ele tem que mostrar que são 16 horas. Agora sim, olha lá. São 16 horas, boa tarde, Kelly. Tá bom? Então, ó, feito. Vamos olhar o código ali. Defini o time zone, defini a hora que pega a atual do sistema, o nome eu estou especificando, e aí os horários ali para a comparação para ser bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Depois, para testar, é só acessar o programa em horários diferentes que ele tem que mudar sozinho. Vamos para o segundo exercício. Eu vou pausar de novo e criar um novo arquivo, tá bom? Até já. Vamos lá, pessoal. Estamos de volta. Segundo exercício é aquela questão de simular uma TV ligada, né? Então ele pede até para criar aqui a variável. Vou até copiar o nome aqui. E vamos lá. Cria a variável TV ligada e de início eu vou falar que é falso, que ela não está ligada. E uma variável canal. Canal. Igual, vamos falar que está no canal, sei lá, 7. E aí ele pede para fazer o seguinte, caso ela esteja ligada, é para mostrar que está ligada. Se estiver desligada, mostrar que está desligada e aí inverte a situação, tá bom? Então, primeira coisa, a gente precisa mostrar o estado atual da TV. Então, eu vou pôr um /n e colocar assim. Uma pergunta, vou pôr aqui. A TV está ligada? Opa, aí. E vou pôr a resposta. Aqui vamos fazer o seguinte, para facilitar, o booleano aceita sim ou não, 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Eu vou mudar para sim. Então a TV está ligada e aqui eu vou pôr o valor da variável. Só para a gente ganhar tempo aqui, senão eu teria que converter o verdadeiro para sim, o falso para não, só para a gente agilizar um pouco. Então, beleza. Eu disse aqui que a TV, no primeiro momento, está ligada. Vamos mostrar aqui também que ela está no canal 7. Então, a TV está ligada? Sim. Está ligada ao canal. E aí, troco pela variável canal. Beleza? Então, vamos para a nossa comparação agora. Ele está dizendo o seguinte, que se ela estiver ligada, é para eu inverter e falar que não está ligada e mostrar na tela. Né? Que agora está desligada. Então, se TV ligada for igual a sim, então TV ligada vai ser igual a não. Certo? E eu tenho que mostrar que agora ela não está ligada. Então, eco. Então, antes estava ligada, agora tem que dizer que ela não está ligada. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora, por mais. Aí, vou pular uma linha também. /n. Agora, a TV. E aí, vou trocar aqui pela minha variável. Não, né? Está ligada. Fechou? Então, se ela estiver ligada, eu mudo para não e mostro que agora ela não está ligada. Se não,
Então são só duas condições, né? Verdadeiro ou não, sim ou falso. Eu vou mostrar aqui. Vou pôr mais um barra M para ficar sempre quebrando a linha. Eu vou mudar. Então, se ela não estivesse, aí aqui eu mudaria para sim. Na situação inversa, né? E vou falar que eu liguei a TV. Sim, opa, sim. Eu vou pôr a mesma variável aqui. A TV está ligada no canal. E aqui eu mostro em qual canal que ela está ligada. Vamos ver se deu certo. Pelo menos essa parte, né? PHP, exercício, R2. A TV está ligada? Sim, está ligada no canal 7. Agora a TV não está ligada. Beleza. Então até aqui funcionou. Se eu inverter aqui para não, vamos ver. A TV está ligada? Não. Ali ele está mostrando um errinho. Está ligada no canal 7. Sim, a TV está ligada no canal 7. Então aqui eu tenho que tirar essa mensagem. Eu fui querer inventar. Fazer mais do que foi pedido. Lembra aquela história? Nunca faz mais do que foi pedido. A TV está ligada? Não. Aí depois, sim, a TV está ligada. Então aqui eu vou mudar assim, ó. Para ficar mais objetivo, né? Agora sim, a TV está ligada. Agora sim, a TV está ligada e aí mostra o canal. Beleza? E aí... Aí agora é só a gente testar as duas situações. Então, ó, vou trocar aqui ligada, deixar como não, né? Vou voltar o canal para o canal 4. Então a TV não está ligada, mas o último canal setado era o 4. Vou pedir para rodar. Então, a TV está ligada? Não. Aí foi lá e ligou a TV. Agora sim, a TV está ligada no canal 4. Se eu inverter aqui para sim, ele tem que mostrar que está ligado e desligar. Então, a TV está ligada? Sim. Agora a TV não está ligada. Beleza? Acho que é isso. Qualquer dúvida, não esquece. Comenta lá coloca seus comentários para a gente evoluir nessa questão e tirar dúvidas. Vamos para o próximo? Beleza, agora a gente vai fazer o exercício 3, tá bom? Então ali, ó, ele me deu um exemplo já, um array fornecido, e eu preciso dar aqueles resultados para o array. Então vamos começar, deixa eu copiar esse array. Vou criar aqui uma variável valores, por exemplo, vai ser igual a esse array. Depois ele está me pedindo quantidade de itens, menor valor, maior valor. Então para cada um deles eu vou criar uma variável. Então a quantidade de itens eu vou pôr qtb itens, vou colocar aqui que é igual a 0, porque eu não posso usar o count, né? Está falando para eu não usar os enunciados. Depois, menor valor. Aqui vai entrar um macete, tá? Deixa eu pôr um 0 também. E maior valor. Também. Depois eu preciso ter um que vai ser a soma. Vou deixar zerado. E a média. Bom, acho que é isso. Então eu tenho aqui as minhas variáveis já pré-definidas. E agora eu tenho que passar por esse array e fazer a tratativa dos valores que estão lá em cima. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar aqui a função forEach, que a gente já aprendeu, né? Vamos colocar em prática. Então forEach o quê? Deixa eu ver aqui. Para cada valores, as valor. Então eu vou deixar, para cada item do array valores, ele vai se chamar valor. E aí eu vou fazer o seguinte. Então cada vez que ele passar por um dos itens, a quantidade de itens eu tenho que incrementar. Então quantidade de itens mais. Depois eu tenho que somar esses itens. Então minha variável soma vai ser mais igual
o valor do item, né, que ele vai somar ela mesma mais o valor do item. Depois eu preciso fazer o seguinte, verificar quem é o menor valor e quem é o maior valor. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Se o valor for maior do que o meu menor valor, então aqui maior, desculpa, se ele for maior, não, se ele for menor do que o meu menor valor, então aqui vai ser o menor valor vai ser igual ao próprio valor, ele vai substituir o valor pelo que eu estou recebendo. Então aqui eu vou colocar encontra o menor valor, vou fechar o terminal aqui. E para o maior é o inverso. Então aqui eu vou pôr o seguinte, encontra o maior valor. E aí eu faço um novo if. Se o valor atual for maior do que o meu maior valor, então maior valor é igual ao valor. Ele substitui. O que mais agora? Então dentro do nosso laço é isso aqui. Só que para que o valor, né, só um macete aqui em cima, para que o meu menor valor, se eu colocar aqui um valor negativo, então ele nunca atingiria, porque ele já está em zero. Então geralmente, você quando tem um enunciado assim, você já define que os números, por exemplo, são de 0 a 100, você define qual seria a sua range de valores. E aí você tem um macete. Então, por exemplo, o meu menor valor aqui, vou colocar 1000. E aqui vou colocar menos 1000. Porque aí na primeira vez que eu rodar, ele já vai atualizar com os valores que eu recebi lá em cima do array. Tá bom? E depois ele me pede o seguinte, que é para eu calcular a média. Então a média, calcular a média. A média vai ser o quê? A média vai ser igual, como eu estou fazendo uma operação, eu vou colocar entre parênteses, tá? A soma dos itens dividido pela quantidade de itens. Opa, ETD. E aí ele calcula a média para mim. Depois ele me pede para mostrar esses dados na tela de uma forma já específica, está montado aqui. Então eu vou copiar e colar. E aí nós vamos aprender mais um macete aqui no comando echo. Deixa eu mostrar primeiro o cabeçalho. O que vamos fazer aqui? Nós vamos mostrar o resultado desse array. Na verdade, nós vamos aprender duas funções aqui agora, então. Então vai ser assim, ó, barra n, resultado do array. E aqui eu quero informar quais são os dados, né, desse array. Eu tenho uma função chamada implode, que depois nós vamos aprender a usar mais, mas aqui acho que já vale para a gente. Valores, e quero separar com vírgula e um espaço. E depois eu quero que dê mais um barra n para pular mais uma linha. Então vocês vão entender o que esse comando faz. Ele vai pegar os valores de um array, ao invés de eu usar um for, um for each, para ficar mostrando um por um, essa função implode já faz isso sozinha. Ela vai retornar para mim como se fosse uma string com os valores do array separados com vírgula. Eu poderia pôr aqui traço, qualquer asterisco, qualquer valor entre aspas aqui, que ele faria isso por nós. Então essa própria função é como se ela estivesse fazendo um for each e já mostrando os números separados por vírgula. Depois, vamos aprender um outro macetezinho aqui, que vai ser o seguinte, eu quero mostrar esse resultado que eu copiei lá de cima. E aí nós vamos usar uma estrutura chamada EOD. E depois ele fecha com EOD. Tudo que eu colocar aqui dentro, ó, ele já traz formatado. Eu não preciso colocar um eco para cada linha, ou ficar concatenando, coisa assim. Ele já vai deixar isso estruturado. E aí eu só troco, essa primeira aqui eu já coloquei lá em cima, então eu vou tirar. Só troco aqui pelas variáveis que eu quero mostrar. Então aqui quantidade vai ser QTD itens, o menor valor é o menor valor, aqui maior valor, aqui a soma e nesse a média.
Fechou? Bom, acho que é isso. Vamos testar? Vamos abrir o terminal e mandar rodar. PHP, exercício, esse é o R3. Então lá, resultado do array. Mostrou o número do array, tá vendo? Já separou por vírgula. Depois, quantidade de itens 7. Se eu somar aqui todos esses números vai dar 7, né? 7 itens. O menor valor é 1, o maior é o 10, a soma 33 e a média 4,7. Se eu inverter aqui em cima, vamos trocar. Vou pôr aqui menor valor, vamos pôr o maior aqui, vamos pôr um 18 aqui. Vou só um 18, vamos lá. Então agora, o maior é o 18, o menor continua 1, a soma já mudou para 41 e a média também mudou. Só aqui, ó, tem um espacinho, eu vou apagar para ficar tudo alinhado. Aí, agora sim. Beleza? Então assim, analisa bem esse código, porque aqui tem algumas novidades, como o EOD, o implode, então você consegue... E a gente não usou a função de array, né? No seu for each, que serve mais para o array, mas poderia ter usado o for também, daria na mesma. Então a gente usou um laço de repetição, if aqui 2 vezes para inverter, fizemos o cálculo da média, uma função do implode e o EOD para formatar o texto. Beleza? Vamos para o quarto exercício. Só reforçando um pouquinho. Quando fala que não usar funções de array, é porque no próprio array eu já tenho funções que me trazem esses valores, tá? Que traz a média, a soma, o menor, o maior e a quantidade. Então é nesse sentido, que não era para pegar a função pronta, tá bom? Valeu! Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para a resposta do exercício 4. Exercícios 2, né? Item 4. Que vai ser a nossa simulação do bolão da loteria da quina, tá bom? Então eu já carreguei aqui um array com números aleatórios de 1 até 80. Então vocês podem fazer aí também, ou se quiser usar os mesmos números para ter o mesmo resultado, não tem problema. E aí eu criei aqui também dentro desse array, então olha só que interessante, é um array de array, ou seja, é uma matriz, né? Que dentro do primeiro array eu tenho aqui a minha primeira aposta com o número 3, 5, 21, 25, 46. Aí era para ir só até aqui, 5 números. Eu adicionei uma outra coluna que já está com o valor default 0 e uma outra coluna que é uma string escrito não conferida. Qual que é a ideia disso aqui? É que na própria aposta eu anote aqui na frente quantos números sorteados eu acertei. E na frente se ela está conferida, se ela está premiada ou não. Tá bom? Então, dentro do próprio array da aposta eu fiz isso. Eu deixei uma coluninha onde eu vou somar quantos números eu acertei e depois eu mudo o status dela de não conferida para premiada ou não premiada. Então vamos lá. No enunciado ele está pedindo o seguinte, para que os números sejam sorteados de forma randômica, né, aleatória. E aí nós vamos aprender aqui um outro comando, uma outra função do PHP. Então eu vou criar um array, aqui nós vamos sortear os números. E eu vou criar um array com o resultado, tá? Então eu vou pôr números sorteados, sorteados. E ele vai ser um array. Eu poderia, por exemplo, depois a gente vai até fazer isso, ó. Como ele vai gerar aleatório, para eu saber se o programa está funcionando ou não, se eu deixar no randômico, pode ser que eu nunca ganhe, né? A possibilidade de você ganhar na quina é de milhões. Então, uma das formas da gente testar é eu copiar, por exemplo, esse array aqui, que é a minha posição 3. Então, a posição 1 é esse array, separei com vírgula posição 2, desculpa, posição 0, posição 1, posição 2, 3 e 4. E aí são 5, então do 0 ao 4. Uma das formas de eu testar é fazer isso aqui, ó. Eu pego uma das apostas, pode ser qualquer uma, e deixo ela fixa.
tá? Para eu saber depois se está funcionando ou não. Mas vamos fazer aqui, como que eu faria então para o sistema sortear para mim os números. Vamos criar um for, que eu preciso de 5, que ele faça esse sorteio 5 vezes, né? Ele vai sortear 5 números, e aí eu vou fazer o seguinte, dentro do meu, eu vou pegar o mesmo nome aqui, ó, números sorteados, e aqui eu vou falar o seguinte, que do n de número vai começar do 0 até n menor que 5. Por que menor que 5? Se eu quero 5 números, porque ele começa no 0. Então ele vai do 0 até o 4, vai dar 5 do mesmo jeito. E aí n mais, que é para eu fazer ele incrementar. Então isso só para eu sortear 5 vezes. Ele vai repetir esse comando que eu vou pôr aqui 5 vezes. E qual é o comando? Ele pediu ali no enunciado para que o sistema sorteie aleatoriamente números de 1 a 80. Tá vendo aqui, ó? Números de 1 a 80, de forma randômica. Então eu já dei a dica, até pus o rand aqui, ó, entre parênteses, tá? Então existe uma função no PHP chamada rand, que é a abreviação de randômico. Ele vai escolher para mim um número aleatoriamente entre 1 e 80. Sozinho ele faz isso. Só que aí eu não posso jogar na variável direto, né? Aqui é um array. Então eu vou dizer o seguinte, eu quero que esse número sorteado fique dentro das posições do array. Então aqui eu vou pôr a variável n. Então quando ele rodar a primeira vez, vai ficar na posição 0, depois na posição 1 e assim por diante. Então com isso eu vou ter aqui os números sorteados, tá bom? Quando eu faço isso aqui embaixo, ó, ele está matando a linha de cima, tá? Porque ele está sobrepondo esse array por esse. Então não importa os números que sortear aqui, eu já estou deixando aqui embaixo como estático. Depois a gente vai apagar isso aqui só para deixar o sistema fazer sozinho, vamos ver se a gente tem sorte aí na aposta. Tem uma função legal também, que acho que seria legal a gente usar aqui, função de array, que ele ordena os itens de um array já numa sequência. Então vamos fazer isso aqui também, porque por exemplo, ó, aqui eu comecei no 7, depois veio o 5. E vamos supor que eu queira deixar ordenado 5, 7, né, e assim por diante. Então existe uma função também de array que chama NatSort, que é uma ordenação, vamos dizer assim, natural, tá? E aí é só isso, NatSort e o nome do array. Ele já vai fazer isso pra gente. Beleza? Então, ó, tem o array aqui definido, fiz o sorteio, estou colocando aqui, né, um sorteio fictício já com números fixos para eu garantir que uma aposta pelo menos seja premiada. E agora é que vem a parte mais chata mesmo, né? Então, ó, vamos deixar os nomes aqui em cima só para a gente saber o que está fazendo cada função. Então aqui, array teste de aposta premiada. Aqui sortear os números. Eu vou trocar por esse hashtag só para ir diversificando, para vocês saberem que dá para usar outro tipo de comentário, tá? Esse aqui é o padrão da linguagem Python. Aqui é para ordenar itens do array. E agora eu quero fazer o seguinte. Aqui vai ser a parte da nossa conferência das apostas, vamos dizer assim. Então, conferir apostas do bolão. Para conferir, deixa eu jogar o texto mais para cima. Então, agora, para conferir, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar pelo bolão, passar pelo array dos números sorteados. Então eu vou pegar aqui, eu já sei que o array dos sorteados é esse, né? Vai estar 5, 7, 31, 35 e 80. Então quando eu chegar aqui, eu quero pegar o primeiro item, e aí eu venho nesse array e vejo se ele está aqui dentro. Se tiver, eu somo mais um e adiciono aqui. E vai para o próximo. Se tiver, somo mais um e adiciona. Depois ele vai para o 7, que vai estar fora de ordem. E aí faz a mesma coisa, passa de novo em todos os arrays. E isso assim por diante. Então ele vai repetir isso 5 vezes, vai passar por todas as apostas para saber se alguma delas o valor está no array de apostas. Então, a nossa primeira etapa aqui, vamos dizer assim, é passar pelos números sorteados, tá? Então, ó, passar pelos números
sorteados. E como que eu faço isso? Nosso famoso for each. E como que eu faço? Eu vou dizer o seguinte, que números sorteados, eu vou converter ele numa variável, tá? Então, meu números sorteados as número. Então, para cada item aqui do meu número sorteados, desse array, ele vai criar uma variável número e vai atribuir o valor para ela, que aí fica mais fácil para eu comparar o valor depois. Beleza, passei pelos números, eu sei que o número na primeira vez ali vai valer 5. E aí agora eu tenho que fazer o seguinte, passar por cada aposta do bolão. Então, passar por cada aposta do bolão. E aqui eu vou usar o for. Por quê? Porque eu preciso saber a posição que o item está armazenado. Então eu vou fazer o seguinte, ó, criar uma variável aqui chamada aposta, que vai começar no 0, depois até que a aposta seja menor do que o meu tamanho do bolão inteiro, né, de todos os jogos. E aí, aposta mais. Com isso, ele vai fazer o seguinte, ele está vindo aqui em cima, ó. Ele veio aqui na variável bolão, que por isso que ele pegou o total, né, que tem 5 arrays dentro dele. Então ele vai fazer do 0 até o 4, e aí ele vai pulando dentro de cada um desses arrays, tá? Então com isso eu já estou varrendo aqui o meu array, pegando a posição dele, só a posição 0, 1 até a posição 4. E agora, depois que eu já estou dentro do array, eu tenho que verificar se o número sorteado está dentro desse array da aposta. Então eu vou fazer o seguinte, se o número... Eu vou tudo sem acento, tá? Agora que eu lembrei disso. Se o número sorteado for encontrado no array da aposta, então eu vou fazer uma pergunta, né? Se o número sorteado for encontrado no array da aposta. Então, se eu já falei o nome, se é se, né? Então eu vou usar o comando if. Então, eu vou usar aquela funçãozinha que a gente já aprendeu também, in array. E aí eu faço o que para ele? Para o meu in array, eu passo o número sorteado, que eu coloquei como número. Vamos mudar aqui, vamos pôr número sorteado. Fica mais objetivo, né? Porque só número é muito vago. Então, ó, números sorteados é o array dos números, e número sorteado é o número específico, esse aqui de cada laço. Então, se o número sorteado, eu preciso saber se ele está no meu array de aposta. Então, o meu array de aposta é o bolão. Então, se ele estiver no bolão, na posição, qual a posição do bolão? Na 0, na 1, na 2, na 3 ou na 4? Eu quero que ele faça isso automático. E quem recebe isso para mim é a variável aposta. Então, ele vai varrer do 0 até o 4. Agora nós vamos fazer o seguinte, então é tudo bem lógico, a gente tem que seguir a estrutura ali. Então eu já fiz o if, eu quero saber se ele estava no array. Se ele estiver no array, eu quero que acrescenta 1 no número de acertos. Então ele vai somar 1 ao número de acertos da aposta. Pronto. Então, se esse número estiver no array, o que eu quero que ele faça? Eu quero que o bolão na posição da aposta, certo? Que é a aposta que eu estou agora. E em qual coluna? Na coluna 5. Por que 5? Ó, 0, 1, 2, 3, 4 são os números. E a coluna 5 é o contador de quantos números eu acertei. A coluna 6, posição 6, vai ser a mensagem. Então, na posição 5, eu quero que ele some 1. Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir a lógica aqui. Fiz a primeira etapa, já somei o contador. Agora eu preciso saber o seguinte, se essa aposta já tiver mais do que 2, se essa posição 5 aqui for maior do que 2, quer dizer que essa aposta já foi contemplada. Lembrando que ele vai passar em todos os números aqui, né? Então ele vai rodar isso aqui várias vezes. Se já foi sorteado, se já foi contemplado um número,
Então essa aposta aqui na posição 5, ela vai ser maior do que 2. Então eu vou perguntar isso. Então, se... Deixa eu até pular uma linha que está ficando poluído. Se a aposta tiver mais de 2 números sorteados, alerta, poderia fazer altera a não conferida. Então altera o valor, o status, né? De não conferida para aposta premiada. E como que eu faço isso? Então, de novo, se o bolão na posição 5 for maior do que 2, acho que é bom copiar e colar, tá? Você evita digitar errado. Se ele for maior do que 2, aí a posição 6 tem que ser atualizada para aposta premiada. Então, aposta premiada. Vou pôr uns asteriscos aqui só para chamar a atenção, né? Beleza. Então fiz ali o primeiro laço. E aqui tem um detalhe, né? Então, se o número estiver no array, ele vai incrementar 1, tal, verifica se tiver 2, fala que foi premiado. Mas e se ele não tiver? Então, se ele não tiver, nós vamos ter que falar o seguinte, que ela não foi premiada. Cadê? O que ele está falando? Não fala nada, mas vamos fazer o seguinte, vamos falar que ela não foi premiada, tá? Porque senão vai ficar vago, né? Fica estranho. Então, mesma coisa, eu venho aqui, ó, copio e colo. E aí eu vou falar o contrário, aposta não premiada. Então, olha só. Por padrão, sempre que ele passar aqui e não achar o número no array, ele automaticamente muda essa posição. Todas as vezes que ele não achar, ele vai mudar para não premiada. Por mais que já esteja esse valor, ele vai sobrepor. E se tiver premiada, quer dizer, se esse número estava no array, pelo menos 1, ele vai entrar aqui, vai adicionar e vai verificar se aqui, opa, aqui não é maior que 0, aqui é maior que 2. Vai verificar se porque é maior que 2, né? Só pode ser do 3 em diante. Se você acertar de 3 para frente, você ganha, que seria o terno, quadra ou quina. Dá até para tratar isso também, informar que a pessoa fez o terno, a quadra ou a quina. Tá? Mas aí teria que fazer um sweet case, por exemplo, que daria para fazer isso. Boa ideia, a gente pode até fazer isso depois. Vamos testar isso aqui primeiro. E se tiver certo, a gente continua. Então, ó, só recapitulando. Defini aqui o meu array do bolão, dentro dele as 5 apostas, fiz o sorteio, que isso aqui está sendo ignorado no momento, deixei uma aposta premiada de propósito. Ordenei os meus itens usando o NatSort, para ficar aqui tudo certinho. Aqui embaixo eu estou rodando o meu array dos números sorteados, e aí depois eu passo pelo array das apostas, até o tamanho do bolão, verifico se o número sorteado está dentro do bolão, se tiver acrescenta 1 para aquele volante em si, né, para aquela aposta. Se ele já tiver mais do que 2 números sorteados, fala que ela está premiada, e caso ele não encontre esse número sorteado no meu array da minha aposta, ele fala que não está premiado. Bom, deve funcionar, vamos testar. Vamos abrir o terminal. Essa é o R4, então exercício R4. Opa, não funcionou. Vamos lá o que está de errado. Nossa, ainda bem que não funcionou e não mostrou nada, né? Eu não dei nenhum eco, ó, se eu reparar aqui, não dei nenhum eco, não estou mostrando nada. Então eu fiz toda a lógica, mas não mostrei. Então, sempre é bom também, quando a gente pega um enunciado assim, fazer igual do anterior, lá já ter um resultado do que a gente espera, senão a gente tem que inventar na hora. Então vamos lá. Aqui eu tenho que mostrar o resultado. Então vou dar aqui eco, sempre o barra N,
Resultado do sorteio, vamos por aqui, tudo em maiúsculo, 3 asterisco, mais 3, resultado do sorteio, certo? Depois eu vou mostrar, sei lá, os números sorteados, então vou por aqui, vou deixar sem esse espaço para não ficar ruim na tela também. Vou por assim, números sorteados, um espacinho, e aí vou usar de novo aquela função, o implode, que ele mostra os dados do array, né, já formatado. Então aqui vai ser números sorteados, e eu quero agora separar com espaço, traço, espaço. Opa. Ao contrário, né? Eu quero separar ele com espaço, traço, espaço, e para esses itens do array. Depois eu quero mostrar, vou mostrar as apostas que eu fiz. Então, mais um barra N, vou pular 2, para não ficar muito junto ali com os números sorteados, tá? E aí vou por aqui, ó, apostas efetuadas. Apostas efetuadas, E agora, para eu mostrar as apostas, nós vamos ter que usar o outro for each, porque está lá na nossa variável bolão. Então, for each o quê? Bolão. Então, para cada item do bolão, as aposta, né? Então ele vai converter numa variável aposta que contém o array daquela aposta específica. Aí eu quero que ele pule uma linha, para eu separar uma aposta da outra, né? E aí, então aqui, ó, eu vou fazer o que? Vou passar pelo bolão de aposta. Mostrar as apostas do bolão. Pulei uma linha. E agora, dentro da aposta, eu tenho que passar pelos números dela para mostrar o número, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Para cada número apostado. Legal, já vamos aproveitar e mostrar ele com zeros à esquerda, para ficar bem alinhado, tá? Mostrar com 0 à esquerda. Aqui a gente aproveita e já testa outra função do PHP. Então, for each de novo, porque aí eu vou ter que rodar agora o meu array da aposta em si. Então, eu estou dentro do bolão e agora estou dentro da aposta. Dentro da aposta, então, aposta as, aí eu quero saber os números dela. Número apostado, né? E aí eu vou mostrar esse número apostado e quero mostrar esse número com 0 à esquerda. Então nós vamos usar aqui uma função chamada strpad, que ele vai completar isso para a gente. E aí eu coloco aqui, ó, número apostado, com quantas casas eu quero, o que eu quero completar, então eu quero completar com 0, e eu quero que seja strpad left, esse aqui, ó, que ele complete com zeros à esquerda. E acho que é isso. Vamos testar agora. Vamos lá. Então, número sorteado. Resultado do sorteio está aqui. Número sorteado 5, 7. Lá, ele já ordenou, tá vendo? Que era aqui, ó, era 7 e 5, ele mudou para 5 e 7. Os outros já estavam, então beleza. Depois ele passou pelas apostas. Ih, caramba, tá tudo junto. Pera aí, vamos separar as apostas aqui. Onde que eu estou mostrando o número? Aqui, ó. Nessa linha 53 eu estou mostrando o número apostado. Então, para ficar separado
eu vou separar com espaço só, em vez de pôr um sinal de menos ali, para não poluir muito, eu vou pôr só um espaço em branco. Vamos de novo. Então, ó, agora sim. Então ele ordenou 3, 5, tá vendo? Com zeros à esquerda, para ficar tudo alinhadinho. Essa coluna aqui, então, as 5 primeiras colunas são os números que eu apostei, que são os números aqui do array, que vai até o 46. Esse 1 é quantos números desses que eu apostei foram sorteados. Então aqui é o 5 está aqui e o 5 foi sorteado, então teve 1. Aqui teve 5 sorteados, tá vendo? Porque eu repliquei esse array e ele tem exatamente os mesmos valores. Então, para os demais que só tinha 2 ou menos, ele mostrou aposta não premiada. E lembra que o inicial era não conferida? Então, automaticamente ele trocou de não conferida para não premiada. Então, eu sei que ele conferiu todas. Então, ele passou pelo meu array aqui dos números sorteados e o array do bolão. E aí, o que não estava premiado, ele colocou aposta não premiada. E o que está premiado, ele mudou para aposta premiada. Legal, né? Só que aqui sempre vai dar esse como aposta premiada. O que a gente tem que fazer? Tirar esse cara daqui, ó, comentar essa linha, para que ele use esse array aqui, que ele fez o sorteio automático. Então, cada vez que eu executar o comando, ele vai sortear 5 números aleatórios de 1 a 80. E aí vai comparar com esses números estáticos aqui, que são a aposta que eu fiz. Como eu sempre aposto antes do sorteio, os números da aposta não podem mudar, só o do sorteio. Acho que é isso. Vamos testar? Então agora tem que mudar o número sorteado e ele vai ver se a gente ganhou ou não. Vamos ver se a gente tem sorte, hein? Deixa eu aumentar isso aqui para caber mais na tela. Vamos para a tela. Então, ó, ele sorteou agora 17, 40, 55, 64, 71 e nenhuma das minhas apostas tinha mais do que 2. Essa aqui, ó, teve um número, que foi o 64. Vamos de novo? Nenhuma, mas agora ó, 3 apostas fizeram um número cada. Ó. E aqui o número sorteado já mudou. Mais uma. E caramba, olha, sortudo. Eu fiz um duque, que não, acho que duque não dá nada, e fiz um terno, ó, aposta premiada. Que legal. Vamos de novo. Quase todas fizeram um. É quase impossível acertar, né? Ó, tô rodando várias vezes. Bom, funcionou. Agora o difícil é ter sorte para ganhar. Aqui onde está números sorteados, eu vou dar mais um espacinho em cima para ficar bem separado. Então vamos lá. Aqui, ó. Eu vou pôr mais um barra N no final, só para ficar diferenciado aqui o resultado do sorteio. Aí. Então ficou ali o resultado do sorteio, pulou uma linha, mostrou os números e aí sorteou. Legal, né? Testa bastante que esse aqui envolveu um pouco mais de complexidade, tá? Array dentro de array, como funções novas aqui para sortear automático dentro de um outro array. Então a gente tem, na verdade, um array que é o bolão, dentro dele tem outros arrays, tem um array para o sorteio, e aí eu tive que varrer os números sorteados, depois entrar dentro de cada aposta, usei o inArray para saber se aquele número está lá dentro, então não preciso colocar if igual, número igual, tal. Eu coloco o inArray, ele sozinho já olha em todos os itens. E aí fui adicionando para mostrar para a gente quantos sorteados, quantos não foram, e aí funcionou legalzinho. Bacana? Vamos para o último, tá bom? Então, ó, tenta fazer esse aí sozinho, apesar que você já está vendo a resposta, né? Mas espero que você tenha tentado e até conseguido. Se não, reveja os códigos aí para cima, vê onde você errou e tenta fazer igual, tá bom? Até já, vamos para o próximo. Fala pessoal, tudo bem? Vamos retomar aqui a correção dos exercícios. Agora o último é o item 5, tá? Ele está até mais fácil, se for ver, do que o anterior, mas é bem bacana também, dá para treinar bastante coisa. Esse está mais interessante, no que sentido? Ele já me deu um resultado aqui, ó, o que eu quero ver na tela. Então ajuda, né? Você perde menos tempo porque eu já sei o resultado. Então o resultado tem que ser esse aqui. Então o que eu fiz? Eu montei aqui já um array chamado boletim. Dentro desse array eu dei apelido para os demais arrays, que aí são as matérias, tá?
Então a primeira matéria eu coloquei CSS e ela é um array contendo nota 1, que vale 5, nota 2, que vale 6. Depois para as demais matérias, tá? Então são 5 matérias, né? Com 2 notas cada. Eu já montei o array de acordo com o exemplo que foi pedido aqui. Então eu tenho que gerar aquele resultado. O que nós vamos fazer agora? Para exibir esse resultado, eu tenho que começar aqui pelo cabeçalho, né? Então mostrar esses traços, os títulos e tudo mais. E aí nós vamos aprender algumas funções novas aqui do PHP. Então eu vou começar dando um /n. Sempre o /n porque a gente está no ambiente de prompt de comando, tá? Na internet a gente não vai precisar disso. Ou é um BR para pular linha, ou um HR. Nas próximas aulas, provavelmente a gente já vai começar a fazer tudo no navegador, não mais no prompt de comando, tá? Então, ó, eu vou dar um /n só para pular uma linha, e aí eu quero que repita esse traço aqui, né, várias vezes. No meu caso aqui eu já contei, eu sei que tem 50, tá? Então eu vou usar um comando do PHP chamado strrepeat, ou seja, ele vai repetir uma string. Aí eu digo qual string que eu quero, no meu caso aqui é o traço, e o hífen, né? E quantas vezes eu quero que repita. Então eu quero que repita por 50 vezes. Depois ele vai me mostrar aqui, ó, a parte das matérias. Então eu venho aqui, copio, eco e colo aqui. Então esse não tem segredo. Depois ele vai mostrar novamente aqueles traços ali. Então eu vou copiar e colar. Então com isso eu já tenho que ter o cabeçalho. Vamos testar só para ver se está certo. Esse é o 5. Opa, saiu truncado. Então faltou em algum lugar aqui um /n, tá? Cadê? Ah, sim, ó. Eu tenho que pôr um /n aqui antes e um no final, que é um para cada linha, né? Aí. Então já imprimi o cabeçalho. Depois ele pede lá embaixo, né? Aqui, ó. No final vai ter outro desse. Então eu já vou até copiar e colar. E depois eu coloco os códigos aqui no meio. Então vamos ver se vai funcionar. Opa, faltou o /n também. Eu vou copiar esse daqui da 21. E vou executar. Pronto. Eu já montei a minha estrutura. Agora o que vem dentro dela são os códigos. Eu já tenho o array com as notas, já tenho, né, todo o meu boletim ali formado. Para varrer um array da forma fácil, for each, abre e fecha um bloco de código, e for each quem? Meu boletim, certo? As, para cada boletim eu vou saber o que? Eu quero saber as matérias. E aí, aqui a gente está usando aquela questão do key, que a gente aprendeu em umas chaves, né, para eu definir o título e o valor dela. E aí para cada um dela eu vou ter as minhas notas. Então, ó, aqui eu estou no primeiro array principal, que é o boletim, aqui eu estou na matéria e aqui eu estou com a nota. Então eu estou criando novas variáveis dentro do meu for. Essas novas variáveis não alteram o valor do boletim, tá? Só valem aqui dentro. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar as matérias. Então, eco /n e as minhas matérias. E a minha variável matéria. Depois, a média, eu vou ter que zerar, porque eu ainda não fiz média para ninguém. Vou fechar aqui o terminal. E aí, para cada nota, no grupo de notas, eu vou calcular a média depois. Então, eu vou criar agora um for each para eu varrer essas notas. Dando as notas, nota. Então, para cada grupo de notas, né, eu quero a nota específica. E aqui eu vou passar o meu valor, que vai ser a nota em si, tá? Então aqui eu tenho nota 1, esse nota aqui é o nota 1, um exemplo. E esse valor é o número da nota. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso for each. Agora eu tenho a nota, tenho o valor. Eu preciso mostrar agora os dados na tela. E eu preciso também
calcular a minha média. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, echo, vamos padronizar o espaço aqui, porque aqui é onde eu vou imprimir a matéria, né? Então, eu vou pôr um espaço de, sei lá, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, vamos usar já uma outra função para eu formatar essas notas com a casa decimal. Senão, onde for 8, vai ficar só 8. E onde for 4,5, vai ficar 4,5. 4,5, aí vai ficar tudo desalinhado. Então, tem uma função também no PHP que chama number format. Ela formata um número. E aí, como que eu uso ela? Eu preciso informar um valor. Deixa eu voltar aqui. Number format. Aqui, ó, do lado. Eu vou falar o valor, quantas decimais, se é com ponto ou se é com vírgula, tá? Então, ele já me mostrou um exemplo aqui. Como eu já uso, eu já sei. Então, assim, ó, valor. Depois eu quero com 2 casas decimais. E eu quero que seja separada com ponto. E não tem separador de milhar, tá? Só isso. Se fosse valor, por exemplo, eu poderia colocar separador de milhar. O que mais agora? Então eu mostrei... Ah, sim. Agora a média. A nossa média vai ser igual a quem? Vai ser igual a ela mesma, mais o valor dividido por 2. Porque como eu já sei que eu tenho 2 valores, né? Então eu tenho que somar os 2 números e dividir por 2. O que eu estou fazendo aqui é já fazer essa divisão já na hora. Ao invés de somar e lá no final eu calcular a média. Então para cada número que eu receber, eu já estou fazendo o cálculo da média. Então com isso eu já sei a minha nota e a minha média daquela nota. Depois eu quero mostrar de novo uma linha fora do for each, tá? Cadê? 1, 2, 3, 4, 5. E aí agora eu vou mostrar a média. Então, média. Por isso que é fora do for each, tá? Porque é só depois que eu tiver a média em si. E aí eu tenho a minha média. Depois eu preciso pôr os status. Se é aprovado, reprovado e tudo mais. Só que a média, peraí, a média ela vai ficar sem casas decimais. Vamos usar o number format para ela também. Para ficar tudo igual. O number format. E ali a mesma coisa, com 2 casas decimais, separa com ponto e sem separador de milhar. Agora deve funcionar. Beleza. E agora é que eu preciso saber se é aprovado, reprovado e tudo mais. Então, isso é feito em cima do cálculo da média, tá? Então, a gente já falou aqui em cima, ó, se a média for menor que 5, vai mostrar reprovado. Se for menor que 7, em exame. Se for maior ou igual a 7, né, ou se não, nenhum dos dois, vai ser aprovado. Então, se a média menor que 5, eu vou mostrar... vou mostrar já na frente mesmo, na frente do valor. Reprovado. Isso. Se não, se o quê? Se ela for menor que 7, ou seja, se ela não é menor que 5, aí ele compara se ela é menor que 7. Se for menor que 7, vai estar em exame. Se não, então eu não preciso falar se ela é maior ou igual a 7. Por quê? Porque se ela não é menor que 5 e nem menor que 7, só pode ser maior que 7. Então, é aprovado. Vou tirar esses espaços aqui. Então, vamos lá. Se for menor que 5, reprovado. Menor que 7 em exame. Se não, não é nenhum dos dois, aprovado. Acho que é isso, hein? Vamos testar? Vamos lá. Então, abrir um espaço aqui para o terminal. Limpa a tela. PHP exercício R5. Então a gente já tinha aqui o nosso cabeçalho e o rodapé montado, né? Então aqui, ó, ficou um espacinho a mais, dá pra gente tirar. As notas também estão muito para a direita. Ah, olha só, aqui ficou tudo junto. Então, ó, em exame aprovado, tá junto. Então a gente tem que mandar ele para frente. Vamos dar espaço aqui, ó. Vamos testar.
Beleza, isso está certo. A média está muito longe. Então acho que esses espaços que a gente está dando aqui está muito fora, né? Vamos diminuir um pouquinho. Aqui no matéria ele está alinhado, então eu vou tirar esse espaço daqui, ó. Então matéria tem que vir para a esquerda, já tirei um. Aqui também já estava mais um, vou tirar mais um daqui. E aqui estava 2, eu tiro um daqui também. Vamos testar. Tem que testar aos poucos, senão você se perde, tá? Então, ó, alinhei aqui a matéria, a nota 1, a nota 2. Ah, olha que legal. Tá vendo aqui, ó, 6.00, porque eu coloquei o number format. E então ele não ficou só 6, né? Ele manteve as duas casas. Agora eu preciso mudar a situação. Eu tenho que aumentar, ó, 1, 2, 3, 4. 4 caracteres. Então na situação eu tenho que empurrar mais 4 espaços. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui também. Vamos lá. Beleza, agora tudo alinhado. Vamos ver se o resultado bate com o que estava lá no enunciado. Então, o primeiro em exame, segundo reprovado, terceiro em exame e os dois últimos aprovado. Vamos mudar uma nota só para ver se deu certo? Vamos reprovar alguém? Então, no último, ó, ele está aprovado, certo? Vamos reprová-lo aqui. Vamos mudar aqui para 5,5. Vamos ver o que vai dar. Em exame, porque deu 6,5. Então, vamos tirar mais um, 4,5. Em exame ainda foi pouco. Então vamos para 3,5. Em exame 5,5. Ah, tá. Tem que ser menor que 5. Tá certo. Então aqui eu vou para 1,5. Pronto. Agora sim. Reprovou. Em MySQL. Beleza? Então é isso, ó. O que foi pedido aqui é o resultado aqui no console. Vou fechar o terminal. Só recapitulando, ó, o boletim com as notas, a estética, né, mostrar o cabeçalho, aqui o laço de repetição para passar pelo boletim e pelas matérias, aqui para cada nota ele vai somando a média, somando e já calculando a média, depois mostrou a média na frente, né, pode ver que não tem barra N, ele mostrou na frente da própria matéria, e aqui também não tem barra N, então ele mostrou na frente, igual tá aqui, ó, sempre um na frente do outro, o status. E aí, por fim, pulou mais uma linha e repetiu o hífen mais 50 vezes. Fechou? Bom, pessoal, acho que é isso. Essa aula foi um pouco mais extensa, né? Mas são situações bem interessantes, bem corriqueiras aí do dia a dia. Tem bastante coisa agora para vocês treinarem, bastante comando novo. A lógica também, de repente você consegue encontrar uma forma mais prática e melhor de fazer. Aproveita para treinar, tá bom? Não tem um jeito certo ou errado, vai ter sempre um jeito melhor do que o outro. Desde que o resultado seja o que você espera, então não tem certo ou errado. Tem um jeito melhor, ou mais eficiente ou menos eficiente de desenvolver, tá bom? Então, muitas vezes você analisa um código que você fez dias, meses ou anos atrás e aí você fala, poxa vida, esse código aqui dava para ter melhorado. E aí você vai lá e corrige ele. Então, isso só com o tempo que vocês vão ganhando nós vamos ganhando mais maturidade e melhorando o código, tá bom? Às vezes sai uma função nova também, que é algo que você faz muito manual, aquela função cria e aí você consegue otimizar teu código. Legal? Então, não se esqueça, tente treinar mais vezes, mude o enunciado, tenta criar seus próprios exercícios, simula bastante, revisa os comandos. Se tiver dúvida em qualquer um dos comandos, manda lá nos comentários em qual resultado, né, em qual exercício você teve dúvida e em qual bloco de códigos, que aí fica fácil para eu conseguir responder para você e te orientar melhor, tá bom? Então, ó, não se esquece de deixar o seu like e de postar também nos comentários, porque da mesma forma que você está acompanhando as videoaulas, pode ser que ajude outras pessoas a estudarem também, quem sabe entrar até no mundo aí da programação. Então tem muita gente querendo aprender a programar, querendo trocar de profissão, mas não tem condição de pagar um curso caro. E aí essa sessão de vídeos é mais para ter esse incentivo para que as pessoas vejam que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que elas podem ser programadores, basta se dedicar um pouquinho e você consegue se preparar para passar em qualquer entrevista de emprego depois, tá? Esse nível de exercício aqui que a gente fez, principalmente os dois últimos, são exercícios que nem numa entrevista de emprego provavelmente vocês teriam, porque são um pouco mais extensos, demorariam um pouco mais,
Então vocês já estão aí, quem conseguiu fazer ou quem ainda precisa treinar mais, fazendo esse nível de exercício, vocês conseguem passar em vários testes de emprego, tá bom? Várias entrevistas. É isso aí. Obrigado, até mais.